Dar início à nossa aula da Escola da Inteligência e a gente vem falando um pouquinho do medo de recomeçar, do medo que a gente tem de não realizar as coisas. Nessa aula da Escola da Inteligência, a gente tem falado da consciência do eu. Que para que a gente seja feliz, a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa ter consciência de quem nós somos, pensando sempre que o que nos paralisa é o medo e que este medo ele pode ser vencido quando a gente tem consciência de quem se é. Mas a gente não pode perder de vista a consciência do outro. Porque se a gente passa por cima do outro, aí já é uma outra realidade. São pessoas inescrupulosas. Então a consciência de quem eu sou não me faz perder a consciência de quem o outro é. O outro, ou seja, o meu próximo, a pessoa que está próxima a mim, ou quer seja um colega de trabalho, um colega de sala, um colega que eu tenho da rua. O fato de às vezes eu ter que ceder não faz com que o meu eu diminua. E atos de generosidade, de paciência, de empatia, nos traz sabedoria para saber lidar com as situações. Então, a consciência de quem eu sou faz com que eu vença as barreiras que me impedem de chegar até onde eu quero. Sem pisar no outro, sem diminuir o outro, pelo contrário. Pode ser que muitas vezes vocês tenham que se apoiar no outro para chegar até onde você quer. Quantas vezes a gente viu isso nesse ano dos amigos aqui da Escola da Inteligência terem que se apoiar no outro ou um ter que ajudar o outro a chegar até lá? Com o Hiroshi, por exemplo, que estava preso no mundo das drogas. Se os amigos da Escola da Inteligência não tivessem ajudado o Hiroshi, será que ele teria saído disso de onde ele está? Ou teria se afundado mais? Então, a consciência do meu eu, da minha individualidade, da construção da pessoa que eu sou, às vezes passa por ajudar o outro. Tá certo? E eu quero relembrar uma frase utilizada na aula passada, que é: o medo de recomeçar é o medo de errar de novo, de falhar de novo, de não conseguir alcançar nosso objetivo, mas viver a felicidade inteligente exige de nós muitos recomeços. Essa frase é muito importante e essencial. Vamos passar para a aula de hoje? Todos os dias a vida nos dá a oportunidade de grandes recomeços. Quando acordamos pela manhã, quando vamos para mais um dia de aula, quando discutimos com um amigo e aprendemos a perdoá-lo, quando perdemos em um jogo e não desistimos, e nem ficamos bravos ou emburrado, coisas desse tipo, né? Que é muito normal a gente fazer. Quando retomamos uma leitura que havíamos deixado de lado, até mesmo quando pegamos um caderno novinho para escrever sobre tudo que vamos estudar. Se começar algo novo é tão maravilhoso, por que podemos cair na armadilha do medo de recomeçar? Pensando sobre o código da determinação. O que você entende por determinação? Em quais momentos da nossa vida podemos nos valer de determinação? O que faz uma pessoa determinada? Por quê? Pense bem, porque a armadilha do medo de recomeçar se vence com o código da determinação. Um exemplo de pessoa determinada para mim é o Nick Vujicic. Ele é uma pessoa determinada porque ele não tem as pernas, não tem o braço. Em alguns momentos ele precisa da ajuda de alguém, mas ele resolveu não desistir e não parar diante dos erros que ele cometeu. Pelo contrário, ele escolheu aprender com esses erros. Então é preciso uma mudança de atitude para se tornar uma pessoa determinada. Certo? Vamos pensar mais sobre determinação. Imagine uma pessoa que erra, falha.
Então ela percebe que terá que fazer tudo de novo, mas ela não tem medo de recomeçar, de tentar mais uma vez, de investir novamente. O que leva uma pessoa a agir assim? Uns minutos aí para reflexão. É o código da determinação. Vamos imaginar, não é minha área, vamos imaginar um jogador de futebol. Ele é um zagueiro, a função do zagueiro é não permitir que a bola chegue até o gol, né? Que tem como último defensor lá o goleiro, né? Porque o zagueiro, ele está na frente do goleiro, impedindo que a bola chegue. E por um erro dele, do zagueiro, a bola chega. O jogo acaba. Ele vai deixar de ser jogador de futebol porque ele cometeu aquele erro ali na zaga daquele jogo? É isso? Ah, não, mas eu não me permito errar. Então, mas você vai errar. Nós vamos errar. Ninguém aqui é perfeito. Perfeito só quem nos fez. Mas ele nos fez pessoas errantes. Deus nos fez pessoas errantes para que a gente aprendesse a ser menos egoísta, a ser menos cruéis, a ser menos... que palavra eu posso usar? A ser mais para o outro. Você já pensou se a sociedade fosse perfeita? Como seria isso? Pessoas perfeitas o tempo todo? Isso existe? Não existe. Nós vamos errar e a gente precisa aprender a errar. Então, o código da determinação é que nos impulsiona a ir além. Não desistir nunca. Acreditar que é possível recomeçar quantas vezes forem necessárias. São todas atitudes de uma pessoa determinada. A humildade anda junto com a determinação. Uma pessoa humilde, ela pode até sofrer um pouquinho sim com o erro dela. Poxa vida, nossa, eu podia ter sido melhor ali com aquela pessoa. Ao invés de ter dado uma resposta ríspida, eu podia ter sido um pouco melhor. Podia ter dado uma resposta sim, mas que não a magoasse. Pelo contrário, que a fizesse pensar nas atitudes dela. Olha que legal que seria isso. Isso é uma determinação e humildade junto. O código da determinação vence a armadilha do medo de recomeçar. E agora? O que fazer? E agora? Vamos fazer uma atividade em dupla. Vamos pensar na situação a seguir e analisar o que você faria se fosse com você. Primeiro, leia atentamente a situação. Leia cada questão proposta e registre as conclusões a que chegaram. Vamos lá? Bom, pessoal, dessa vez eu gostaria que vocês refletissem sozinhos, que não fizessem em dupla, tá? Por quê, professora? Porque eu quero que vocês pensem naquilo que já aconteceu com vocês, nas experiências que vocês têm, tá certo? Então, não é para fazer em dupla, façam individual. Reflitam aí as suas atitudes. Vamos lá? E agora, o que fazer? A professora de português passa uma atividade para casa. Criar um texto jornalístico. Você chega em casa todo empolgado para escrever uma história fabulosa. Fique imaginando uma história repleta de personagens legais. Dragões, cavalos alados, serpentes que falam, pessoas estranhas, algumas bondosas, outras malvadas, todos travando uma verdadeira batalha para dominar uma aldeia. Demora 4 horas para escrevê-la e, orgulhoso da sua produção, vai mostrá-la à sua mãe. Sua mãe pega seu caderno, lê o que era para ser feito na atividade, lê sua história e fala: Filho, sua história ficou maravilhosa, mas esse não é um texto jornalístico. Pense bem, a professora pediu uma atividade e você fez uma atividade totalmente diferente daquilo que era para ser feito. Sua mãe faz uma observação. Vamos para a primeira pergunta? E agora, o que você faria? Responda aí. 2. Quais pensamentos surgiram à sua mente? Como você se sentiria? Qual seria a sua reação?
Como você reagiria diante disso? De ter que refazer todo um texto porque você fez algo que é totalmente diverso do que foi pedido. 3. Diante dessa situação, o que aconteceria se você fosse dominado pelo medo de recomeçar? Diante dessa situação, o que aconteceria se você decifrasse o código da determinação? O que você faria diante disso? Pois é, existem momentos que fazem a gente pare, pense e reflita, porque a vida vai ser cheia desses momentos. Pode ser que um dia no seu trabalho você esteja lá, ó, vou jogar uma coisa bem alta assim, ó. Vocês trabalham mexendo com o computador, desenvolvendo apps. Olha que legal, vocês trabalham com software. Sei lá, software mesmo. Aí, o patrão pede uma coisa, você faz alguma coisa totalmente diferente. Aí ele diz, olha, ficou excelente, mas não era isso que eu te pedi. Você vai sentar e chorar na frente do seu patrão? Ou você vai virar para ele e falar assim, não, peraí que eu já vou mudar tudo. Ele vai gostar dessa atitude. Da atitude de prontidão de refazer. Da atitude de prontidão de ir além. E de não se abater diante disso. Então, o que você faria? Analise essa situação, pense, se coloque nessa situação para responder as respostas. Não é só sim e não. Isso aqui é coisa que pode acontecer. Ou às vezes até já aconteceu, não sei. Pense bem, reflita e responda. Hoje eu fico por aqui nessa aula e volto semana que vem com mais aulinha da Escola da Inteligência para vocês.